Oi, oi, oi! Começando mais um podcast por aqui do Juliana Rangel News. Se liga aqui no canal do YouTube, já se inscreva, ative o sininho para você receber sempre quando tem vídeo novo. Mas toda segunda-feira às 19 estamos aqui com Juliana Rangel News, tá bom? Acompanhe também aí pelas plataformas de áudio, como Spotify, que a gente está presente para você ouvir aí onde você estiver, tá bom? Hoje meu convidado por aqui é da minha área, hoje eu tô em casa, viu, gente? Hoje eu tô em casa, é da comunicação, é de eventos, tem muita coisa. Porém, ele não é de Ribeirão Preto, mas tá em Ribeirão Preto. Às vezes eu acho que ele mora mais aqui do que em Sertãozinho, viu, gente? Mas ó, deixa eu apresentar. Tô falando do Eduardo Leone. O Eduardo é jornalista, crítico de cinema. Eu vou até ler, porque o currículo dele é vasto, tá bom? Apaixonado por premiações, hoje a gente tá falando aí das premiações que ele lidera, né, todos os anos aqui na região de Ribeirão Preto, que é o Top of Mind. Empreendedores de sucesso, mulher que faz, eles fazem a diferença. Gente, jornalista inspirado na Matilde Leone. Matilde Leone, tia do Eduardo Leone e minha ex-professora de jornalismo, coordenadora de TCC, para mim uma das maiores jornalistas do interior de São Paulo, com uma visão única que ela tem, né? E há 22 anos tem o grupo Acontece, que é lá de Sertãozinho, que é todo Sertãozinho e região, e tem muita coisa pra gente falar. Eduardo, seja bem-vindo aqui no podcast. Ju, obrigado. Olha pra que câmera. Aqui. Aonde você quiser, nós temos 4, o Vitor tá fazendo os cortes, Ai, que mas vamos chique, conversar né? aqui, aí a hora que você quiser falar com o seu público, você olha Ó, ali. nada como uma boa faculdade, nada como um bom trabalho início, esse seu início no Grupo EPTV. Fantástico, né? Eu lembro que quando eu saía, as nossas premiações da EPTV saiu na sua coluna no jornal A Cidade, impresso. É, A Cidade On, a Cidade On hoje, né? Mas era o era o jornal Jornal A da Cidade Cidade. e a sua Aham. coluna Giro. E o pessoal me ligava, a Luciele Dornelles, nossa, Eduardo, que foto linda que eu saí na coluna da Ju no seu prêmio. Então isso é legal. E ter uma IPTV recebendo o Top of Mind, um, por exemplo, um Ribeirão Shop, uma Unaerp, isso não que todos têm valor. Todo mundo que rala é importante pro giro, todo mundo que é sério e honesto, mas tem aqueles que despontam. E a gente quer estar com aqueles que despontam. E que é justamente a minha pesquisa, né? Todos têm o seu papel e todos Todos. somam de alguma forma, É né, Eduardo? importantíssimo, né? Mas se você Seja vê, pequena, média e grande empresa, né? e isso, todos têm muito valor, É. né? Agora, ver você, que fantástico, um podcast, sempre inovando, viajando, cobrindo moda que você é apaixonada, né? E é isso, a vida é isso, é fazer o que gosta, poder viver do que gosta, e é isso que eu tenho feito, e Deus tem me dado essas possibilidades. Tudo que eu faço, eu pergunto pro meu Cristo vivo se eu posso fazer isso, se eu devo. Às vezes eu faço sem ouvir a resposta. Mas aí, Mas no fim tá tudo certo. então, quando eu não ouço muito, dá errado, sim. Então Ai, eu ai, procuro sempre ai. pedir, né, para essa, para esse pensamento positivo superior que é Cristo vivo na nossa vida. Eu sempre gosto de ouvir isso ecoar em mim para poder seguir em frente. Eduardo, você nasceu em Sertãozinho? Não, eu sou ribeirão pretano. Olha, Meu pai gente. é um grande empresário de Ribeirão Preto, tem nome de rua. Aliás, o nome de rua que meu pai tem, que foi dado pelo vereador Léo Oliveira, ele é dentro do condomínio mais Qual o luxuoso, nome do seu pai? José Leone. Meu pai é da Vila Virgínia, ele construiu na Vila Virgínia, sou nascido na Vila Virgínia, e na Vila Virgínia ele construiu uma empresa que é Irmãos Leone, revendedora de baterias e peças elétricas para todas as usinas da região inteira. Meu pai foi um sucesso profissional junto com a equipe dele, e o Léo Oliveira deu esse nome de rua, porém é um nome de rua que fica dentro do condomínio do IP Rosa. Só o terreno lá é 1 milhão. Então eu fui lá conhecer tudo tal, fiquei muito satisfeito, muito feliz. Então é isso, a gente é de Ribeirão Preto, só que quando em 1998 eu conheci a minha primeira esposa e fui morar em Que Sertãozinho, é? que é a Solange Toniello.
E fui morar em Sertãozinho, tivemos uma filha, minha filha tem 20 Por anos. isso que você se mudou para Sertãozinho. Isso, e lá em então. Sertãozinho eu fiz o quê? Sertãozinho eu abri o canal de TV, eu busquei em Brasília com o ministro Pimenta da Veiga. Foi a primeira fundação pública de direitos privados que conquistou o último canal de televisão, uma geradora. Você tem ideia que só foi em 1998 que a última geradora do Brasil foi outorgada, que hoje é a STZ-TV, que a Rita Toniello é a gestora, mas ela é maior, porque a IPTV é uma repetidora. Então ela tem 2, 3 sinal, horas. A outra, tal. Nós estamos falando de uma geradora que pode ocupar vários espaços do Brasil. Então, eu me Que é sinto tipo assim... a TV Cultura, não é? Isso, eu me sinto assim, tipo a TV Globo mesmo, foi e foi na gestão do FHC. Mas eu falo tipo a TV Cultura porque ela tem uma organização por trás, não tem? Isso, verdade. É uma fundação de direito, pública de direito privado, é uma TV educativa. Que tem até hoje esse dilema, pode ou não pode fazer propaganda? Pode ou não pode falar preço? Nos últimos anos, o que gere essas TVs educativas tem feito vista grossa, porque a comunicação, Ju, está cada vez mais difícil você fazer. Mudança de mercado, né? Muitas mudanças. Então, eles estão fazendo vistas grossas e não sei nem que virou essa lei, se vale ou se não vale, se pode ou se não pode. É porque precisa se manter, né, Eduardo? Para se manter, porque precisa. Mas aí eu fui para lá, abri a TV de Sertãozinho, que chamava TV Sertãozinho, era um sucesso, 12 programas diários de televisão, nossa, fantástico. Lembra do Tony Valente? Lembro. Presidente da APP, que foi presidente? Sim. De repente eu tô lá em 1999, chega o Tony Valente na minha frente e fala, eu quero trabalhar nesse canal de TV. Eu falo, Tony, ainda é pirata. Não tinha ainda. A Anatel saiu daqui ontem. Nós não temos outorga ainda. Aí foi essa luta. E o FHC foi presidente, me chamou lá o ministro Pimenta da Veiga, fui para Brasília e assinamos a outorga e começou tudo isso e se transformou isso. Abri o Jornal Agora, né, que hoje também continua com o Grupo Toniello. O Jornal Agora foi fantástico, ele nasceu em 1º de maio de 2001. Aí quando fez 1º de maio de 2002... nós fizemos uma campanha, 1 ano de muito trabalho. Então, a gente sempre inovando. De repente, eu não estive mais com o grupo e parti para voo solo e abri a revista Acontece, que já teve outros nomes. Que hoje, tem 22 anos no mercado, que tem 22 hoje anos, grupo, né? é patenteada, registrada pela querida Marina Vassimon, da Marcas e Patentes aqui de Ribeirão Preto. E é isso. E você decidiu continuar em Sertãozinho. Decidi continuar em Sertãozinho, amo Sertãozinho, fantástico. Porém, trouxe para Ribeirão Preto os nossos eventos, nossas premiações. E graças a Deus, pela nossa credibilidade, pela nossa luta diária e pela nossa honestidade, né? Você vê, hoje eu tenho um instituto de pesquisa que é o IPEGA, é um outro KINAI. A nossa empresa tem 5 KINAIs e o instituto de pesquisa, ele é coordenado por uma outra equipe. Não sou eu que faço pesquisa, não sou eu que premio quem eu quero premiar. Então, as aferições, as novas tecnologias que as pesquisas nos apresentam, o IPEGA está totalmente participando e implementando dentro do Grupo Acontece. E está super legal. E já fizemos o Top of Mind em janeiro de 2022, que você é um sucesso, Ju. Recebo, o seu site gente, de tem vários prêmios ali. O seu site de notícia é um sucesso. Me fala o que você me fala sempre fora do ar. Assim... Às vezes ele me liga e fala, olha, Juliana, me fala. Voltou. Pra todo mundo saber. Porque assim, quando você pesquisa no Google, né? E o que é legal é você estar em primeiro lugar, não só na mente das pessoas, mas você está em primeiro lugar nas redes e nos sites de busca sem ser um patrocínio, sem você pagar por aquilo. Né? Então, o Top of Mind do Grupo Acontece é em primeiro lugar. Sempre foi em primeiro lugar pelo site Juliana Rangel News. Aí, esses tempos, eu vi que estava lá em primeiro lugar pelo próprio Grupo Acontece. Agora, esses dias, estava de novo. Já voltou. Juliana, porque você acabou fazendo uma matéria super bacana do Top of Mind versão regional 2022, que a gente reuniu lá 500 empresários, né? Em plena pandemia. O pessoal chegava de máscara. Isso eu falo pro Eduardo fora do ar e eu faço questão de ressaltar aqui.
eu tiro o chapéu pro Eduardo Leone, principalmente com relação aos eventos. Porque de ver a garra e a coragem que você tem de enfiar a cara e fazer acontecer. Porque, assim, o setor de evento foi, se a gente for pensar, praticamente um dos setores mais prejudicados na pandemia. E quando teve uma brecha de que melhoraram, né, os números, de que voltou a liberar, né, eventos, eu não teria a coragem de fazer um evento naquele momento, porque eu não sei como que as pessoas iriam aceitar. E você não. Você fez dois, né? Eu lembro que teve o Mulher que Faz, todo mundo certinho nas regras, máscara, sentados, mesas com distanciamento, um sucesso. E depois você fez o Top of Mind, também no mesmo formato, medindo temperatura na entrada, álcool em gel. Eu lembro que, gente, eu lembro disso. Eu fui num cantinho e eu tirei a máscara só para fazer uma foto, né? Pois a cerimonialista, máscara. Pode pôr a máscara. É E porque ela você tava tava de pé, certa. E eu né? virei pra ela e falei assim: me desculpa. Eu falei: você tá certa. Por que eu tirei a máscara? Mesmo, tô longe, não tenho que tirar a máscara só pra fazer uma foto num canto, 5 minutinhos. Então, assim, tudo muito organizado. E principalmente a coragem de encarar sem medo, de fazer acontecer. Os seus eventos são um sucesso. Você reúne ali hoje as principais marcas, pessoas, de todos os segmentos e dá continuidade. Então, assim, parabéns. Obrigado. E você sabe o que que acontece com essas grandes empresas? Voltou aquela versão de não ser só a quem está na liderança, quem é o CEO dessa empresa, quem é o diretor dessa empresa. Ah, ele tem o MBA nisso, ele é naquilo. Só que são pessoas que são humanas. Eu estou tendo a felicidade, por exemplo, de ter um superintendente do Ribeirão Shopping, que é uma das maiores empresas do país, e um dos homens mais ricos do mundo na Forbes, que é o Dr. Pérez, né? E ter o Marcos Botelho, um Ele é o homem patrono da Feira do humano. Livro, né? Então, O foi o Dr. lançamento Pérez. ontem. Foi dar uma exposição lá no Ribeirão Shopping, Isso, foi o que é uma lançamento homenagem ao nome Ele é o dele, que ele é o patrono. patrono E esse eu ano. reencontrei lá o Marcos Botelho. É uma pessoa totalmente capaz, totalmente instruída, à frente do nosso tempo e humano. Como é interessante isso. Aí você pega a UNAERP, que é a maior universidade particular, a mais da nossa região, uma das maiores do país, já ficou entre as 10 ou está entre as 10. Você vê uma professora Sônia Camargo dos Santos, totalmente também pronta para atender o ser humano e falar: Eduardo, estaremos presentes, a gente valoriza o ser humano. E é isso, ter você aqui, sempre sorrindo, né? Uma pessoa que coloca, traz o sucesso, mostra o sucesso, e não é aquela pessoa assim, sisuda. Para que isso? Não Eu gosto precisa, muito do né? sorriso, eu gosto muito de pessoas que olham o ser humano. Isso é importante. A simplicidade, né? A simplicidade, a pessoa, a humildade de saber Humildade. ouvir, né? Nossa, você vê, a nossa revista, a Acontece, é a revista oficial da FenaSucro, mas não oficial técnica, é a oficial que lança, isso há muito tempo. Inclusive agora, na edição de julho, a última edição de julho, na última quinzena de julho, que agora a revista Acontece 2 vezes ao mês, é quinzenal, nós trouxemos o presidente do SEISE, que é o Júnior, o Tonho Toniello, que é o diretor do Ciesp, o presidente da Copersucar, que é o homenageado do ano, e o Paulo Montaboni, que é o diretor da RX da FenaSucro. Nós lançamos a FenaSucro como a gente sempre fazia, sempre. Por que eu estou fazendo isso? Porque em 2018, no lançamento da FenaSucro, foi quando eu tive encontro com o Ribeirão Shopping. Marcos Botelho pegou a revista Acontece, lá dentro do versão impressa. Mas por que o Ribeirão Shopping não está aqui? Nós somos o shopping oficial da FenaSucro. Você nunca me procurou? Eu falei assim, eu nunca tive essa oportunidade. Nossa oportunidade já está criada, você está comigo a partir de agora. Não teve reunião, não teve nada. É saber enxergar o sucesso no outro e não ter que falar assim, olha, marca uma reunião comigo. Não precisei disso. São pessoas que entendem o que está acontecendo no seu meio e percebem quem vale a pena estar próximo. Então, cada dia mais, esses nossos eventos têm visto... E a Unimed Ribeirão Preto?
Eu não posso deixar de falar. Acabou de fazer um investimento, porque ela tem também, ela é proprietária, não sei se é desses termos que se usa, da Unimed Sertãozinho há 3 anos. Ela comprou a carteira de Sertãozinho. Ela que gere também, Gere né? também Sertãozinho. Aham. E você pega um doutor Gustavo Ribeiro, acabou de inaugurar em Sertãozinho um projeto de 7 milhões de reais. Fantástico, gente. Só temos a agradecer uma pessoa humanista que olhou, que estava precisando. Olha esse hospital regional da Unimed aqui. Então, aí você vai ver e entender, são pessoas que não querem ver só números. Eles querem ver a qualidade de vida do ser humano numa forma em geral. Sabia que ali, se acontece um acidente, eles têm um pronto-socorro. Eles estão aptos a atender e são muito utilizados para isso. É fantástico. Eduardo, 22 anos que você está no mercado Sertãozinho e região, que o grupo acontece. E de lá para cá, você, na verdade, foi agregando vários produtos, né? Você foi sentindo o mercado e foi ampliando. Então, você tinha toda a parte, tem ainda, na verdade, da comunicação, aí, ou seja, era com a revista impressa, hoje com a revista online. Você, com o tempo, foi trazendo eventos, né? Que hoje se fortaleceram e viraram referências, né? Aqui no interior de São Paulo. Como é que você enxerga essa mudança de cenário? Porque você, além de jornalista e tudo mais, você é um empreendedor nato aí, que tem uma visão de mercado e também de adaptar ao mercado conforme as mudanças vão ocorrendo, né? Sim. Eu não sei se eu falei fora do ar ou no ar, sobre meu pai e minha mãe. Acho que foi fora, né? Um pouquinho do nosso bate-papo, né? O que eu herdei da minha mãe. Foi fora do ar. Foi fora, não. Foi fora. Da minha mãe eu herdei o dinamismo, a resiliência. Sabe aquela coisa que nada te derruba? As pessoas falam assim, acho que o Eduardo agora foi. Mas eu não sinto isso. É muito engraçado. De repente, essa mesma pessoa que pensou isso e falou pra mim, falou assim, Eduardo, você parece uma fênix, renascer das cinzas de novo. Bom, isso é da minha mãe. Minha mãe tem 81 anos, não parece, ela não para, é fantástica. É o dia a dia. Então, essa parte boa da minha mãe, que nem diz a programação neurolinguística, porque a gente herda também as coisas ruins. Sim. E a gente tem que saber, né? Porque tudo, mãe e pai, os nossos ancestrais, tudo é muito importante. E a gente acha que tudo deve ser acolhido, e nem tudo. Então, a parte boa da minha mãe é essa, dinamismo. Ó, minha mãe é professora do Colégio Santa Úrsula por 40 anos, pedagoga. E as amigas dela, uma agora fez 100 anos, ela foi na festa. Uma das grandes amigas dela, a madre do Colégio Santa Úrsula, a madre Helena Junqueira, que fez voto de pobreza e morreu com 101. Se eu olhava pra minha mãe, onde ela estava? Com a madre Helena de carro pra Ribeirão Preto, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ó, a minha mãe dava aula no Santa Úrsula de manhã, de tarde e à noite dava aula particular em casa todos os dias. Ela não parava. Então, isso eu tenho da minha mãe. Do meu pai, eu tenho a calma, a paciência, não entrar em conflito, gerar tudo, não perder as estribeiras. Isso é do meu pai. Meu pai foi um grande empresário, comerciante e também produtor de soja em Frutal. E foi fantástico, também uma pessoa muito humilde. Meu pai morreu aos 73 anos, há 13 anos atrás. E um homem que viveu... Vou te falar que ele não fez um voto de pobreza, mas é um homem que poderia ter tudo o que ele quisesse e ele não tinha. Ele usava o aparelho celular dele até o último momento. O carro dele, ele usava, ele não trocava até não dar mais. E eu aprendi na PNL que o certo é isso. Você não entrar no modismo. Enquanto está funcionando, enquanto está valendo a pena, você não precisa se submeter ao modismo, né? Vamos falar assim. Eu acho, a não ser que seja uma ferramenta de trabalho. Totalmente. Por exemplo, Lógico. né? Eu também. Tem que sempre estar todo ano com o novo. Você também, porque a gente depende disso para as postagens, qualidade. Sim. E a comunicação mais rápida, né? Vamos Então, dizer. isso eu tenho deles. E só respondendo essa sua pergunta, e como que eu me vi? Eu me vi assim. Falei, e agora? Porque evento é o que eu sei fazer. Revista é o que eu sei fazer. Não posso mais. Eduardo, mas por que você parou com a revista? Lembra da campanha contra?
Aí vinha uma pessoa no escritório de contabilidade ou no consultório, ela pegava ali naquela mesinha uma revista, só que mostrava o vídeo que ela tinha coronavírus. Ela punha a mão, aí mostrava, ficava vermelho. Aí outra pessoa chegava, punha a mão na revista, punha a mão na boca, infectado. E aonde que a gente põe a nossa revista? Nos condomínios, nos prédios. Então, em Ribeirão, em região, a última edição que eu fiz um montante muito grande, que eu não tinha diminuído ainda, eu tive que jogar fora. Eu moro num prédio também há 13 anos, que é o edifício Aroeira, em Sertãozinho, tem 80 apartamentos. E o síndico é meu amigo. Eu cheguei e falei, Guilherme, essa conversa que não pode distribuir revista. Não pode, Eduardo. Falei, o quê? Eu fui indo em ninguém deixou eu colocar a revista nos condomínios, porque ela era o meio de trazer o coronavírus. Então eu tive que do dia para a noite não ter a revista, não ter os prêmios, partir para o digital, contratei 3 empresas, fiz parceria com 3 agências de comunicação e lancei a revista Acontece Digital. Foi ficar mais próximo das redes digitais e aí virou um sucesso, graças a Deus. Aí eu fiz parcerias interessantes, por exemplo, na nossa região é muito forte o setor de açúcar, álcool, etanol e biocombustível. E nós temos o 6BR, que é o Centro das Indústrias, que não só de Sertãozinho e região, mas que reúne do Brasil, é 6BR. Qual o único veículo de comunicação que o 6 a cada 15 dias pega e envia para todos os seus milhares de associados? A revista Acontece. Sério, Eduardo? Então, o produtor, o Biagio, o Toniello, aqueles produtores, os 500 produtores de empresas de metalurgia de Sertãozinho, as empresas de Ribeirão que são associadas ao 6 e recebem pela própria entidade, a revista do Grupo Acontece, isso é um diferencial seu, uma exclusividade? Sim. Fiz isso também com a associação comercial. Então, além de ir para 10 mil WhatsApp, além de estar no meu portal do Grupo Acontece, além de estar nas minhas redes sociais, ela vai também para os associados da associação comercial. Então, eu vejo como um diferencial. Então, eu fui trabalhar isso. Então, eu quis, na minha criatividade, como que eu não vou morrer? Fazer isso. Eduardo, você é muito fuçado, né? Acho que fuçado é a palavra. Eu sou muito curioso. Você gosta de conhecer coisas, de se aperfeiçoar e tudo mais. Sim. E eu acho que tem 2 histórias que eu gostaria que você contasse, que entra muito essa questão, que uma é uma participação que você fez, na verdade, de produção de um filme. Sim. E também teve a questão da gravação da época, quando foi do Rei do Gado, aqui em Ribeirão 97. Preto? Em 97. Foi. Que também você teve uma participação. Eu queria que você falasse dessas 2 histórias, que são bem curiosas. Você sabe que eu sempre tive um pouco de programação neurolinguística, que é você reprogramar o seu cérebro. Se você acha que você está no caminho errado, reprograma. Se você acha que está colocando coisas ruins na sua mente, para. Sempre tive isso, mas eu só tive a certeza no curso que eu fiz há 4 anos com a Rosana Moraes, que é uma treinadora de PNL, a maior do Brasil, ela é de Ribeirão Preto. Ela tem os cursos delas, que são de 5 semanas. Quando eu cheguei, tinha 20 empresários. E você não faz nada, você tem que ouvir, porque ela trata você pela voz, pelo audiovisual, pelo toque e pelo cheiro. Ela ativa tudo isso em você. Você não tem que ficar falando, você tem que ouvi-la e fazer tudo isso. E eu percebi que realmente eu sempre tive um pouco, mas eu estava fora do rumo. Então eu fui colocado novamente nesse centro. Então, quando eu vi que a Rede Globo queria fazer uma novela para tratar da questão, mostrar as fazendas do interior, falar sobre a questão do sem-teto, do sem-terra e dos boias-frias, que foi muito criticado, porque como que pode um senhor feudal, um fazendeiro, ter pessoas que cortam cana e que por isso a cada dia que passa vai perdendo um pouco da sua vida. Então tudo isso foi fantástico, foi há 25 anos. E em 96 eles soltaram isso e eu escrevi, porque não tinha ainda a internet. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Gente, eu tenho 30 prefeitos na minha lista de WhatsApp. 30 prefeitos veem o que eu mando. Então é muito legal. Então é muito formador de opinião. Você atinge hoje em um segundo. Naquela época... Eu mandei uma carta para a Rede Era Globo. levar um telefone fixo, que para você ainda descobrir o telefone, até você ligar, alguém te atender. Isso aí, Rede Globo. Para a produção da Rede Globo. Naquela época que Fábio Júnior recebia cartas, lembra? E mandei a carta, estou à sua disposição
sou gerente de uma agência de modelos e elenco de apoio e de atores, que era a CRC, que existe até hoje. E estou à disposição, acho fantástico trazer essa novela para cá. Falei, quem sabe, né, sou ouvido. Uns 15, 20 dias depois, na minha porta, toca o interfone. É o Anselmo, eu sou da Rede Globo, pô, carioca. É você que é o Eduardo, que falou que tem uma equipe aqui pra ajudar? Eu falei, peraí, você tá brincando? Abri a porta, e aí, vamos trabalhar? Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, tô. A minha patroa, Célia, da agência Luz e Cor Casting, que é há 40 anos da Rede Globo. Sou amigo dela. Ela tá lá fazendo agora tudo da Rede Globo, que teve agora os Criança Esperança. Entra lá, Célia Ferreira, entra no Instagram dela. Poderosa, foto recente com o Roberto Carlos, com todo mundo. Ela é linda. Ela é uma mulher fascinante, a Célia. Ela que encontrou em mim também essa produção toda e viu que eu era um bom profissional. E ela foi fazer figuração na Rede Globo há 40 anos, ficou lá e abriu uma empresa disso e é a exclusiva da Rede Globo. Ela tem histórias também. E aí nós trouxemos e fizemos o Rei do Gado aqui. Então aquela cena do Antônio Mezenga, do ator, como chama esse grande ator que fez o papel... eu vou lembrar o nome dele, lógico. Eu sou péssima. Eu vou lembrar. Eu Todo mundo já lembro tá a cara, mas eu não lembro o nome. Você acredita? Do Antônio Fagundes. Sobrevoando. Não, gente, isso aí eu lembro. O Sem Terra. Eu estava lá com o Jackson Tunis. Aquela cena onde o Sem Terra destroça um boi é verdadeira. Porque eu contratei eles, junto com a equipe da Rede Globo, lá de Brodowski, do assentamento. Os boias frias que passam lá com a Patrícia Pilar cortando cana, eu encontrei minha prima primeira cortando cana. Porque, o que acontece? Os boias frias são verdadeiros. E eu fui em Pitangueiras na usina buscar, na usina Pitangueiras, porque estava em plena safra, ninguém queria ceder. E a Rede Globo queria os verdadeiros. Então a gente teve que conversar muito seriamente, eles liberaram, nós pagamos mais um pouco, demos tudo que a empresa exigiu, a usina exigiu. E aquela cena também são de boias frias verdadeiras. O Renato Aguiar, que fazia toda a comida para a Rede Globo, ali ó, Antônio Fagundes, Patrícia Pilar, eu na fila, boia fria comendo, tudo lá no Canavial. Então foi uma época fantástica, tudo verdadeiro. E no final eu que fazia o pagamento nos ônibus. Então a hora que eu fui fazer o pagamento dessa cena, que eles destroçaram esse boi, que eles roubaram e mataram lá da fazenda do Antônio Mezenga, do Antônio Fagundes, a mão deles toda cheia de sangue e carne, assinando para receber os R$ 150 diários. A novela O Rei do Gado é verídica, é fantástica, são tudo verdadeiro. Os boias frias, o sem teto e os sem terras. E aquela cena do Fábio Assunção, no Mirante, aqui de Ribeirão Preto, aqueles modelos todos, é minha amiga Dani, que é modelo, que o Fábio Assunção se apaixona por ela, foi fantástico. E não parou aí, eu fiz uns 18 Você Decide, modelos minhas foram ser dublês de corpo da Luciana Vendramini, e aí afora. Lembra uma cena de uma novela da Renata Sorrah, que ela era dona de um bordel, ela tinha umas 8 prostitutas lindas, todas de Ribeirão Preto. Tem pessoas que ficaram lá, ribeirão-pretanas, que estão lá até hoje, fazendo figuração. Tem um Rodrigo, que trabalhava comigo, porque eu fazia também aqueles concursos. Eu tive uma agência, a Top House, que ela foi, durante 5 anos, num raio de 500 quilômetros, a franquia da Elite Model Look. Então eu fiz aqueles concursos da cota Elite Model Look em várias cidades, viajei, eles compravam o royalty, eu fazia os concursos. Tem um modelo revelada, a Juliana Martins, capa da revista Vogue, uma brasileira que eu revelei, Ju, você que está indo para Nova York agora, uma brasileira que veio de José Bonifácio, uma cidadezinha ao lado de São José do Rio Preto. Ela ganhou a versão regional do meu Dakota Elite Model Look, que foi na Zoom. Olha só. Então, o que aconteceu? Ela tinha 15 anos, 1,70 m e pouco já, ela foi a vencedora de tudo. E é uma graça linda, a capa é famosa até hoje. Então eu trabalhei muito. E o Rodrigo era o gestor desses concursos que a gente fazia. Ele é hoje um dos produtores da Rede Globo e tá lá. Então foi muito legal, a gente sempre se envolveu em tudo.
Falei disso, né? Respondi, que eu falo muito, né? Mas e se você teve também uma questão de uma produção de um filme, Ah, sim. E aí, que foi o foi através da, filme do Lula, né? isso, foi através da Célia. A Célia falou assim, Eduardo, ó, eu tenho o filme agora. Ela também faz muitos filmes. E tem feito vários. Do Rodrigo Santoro. Outros filmes que aí vão acontecendo. Só que agora, Eduardo, eu quero que você seja o produtor de figuração do filme Lula, o Filho do Brasil. Falei, Célia, sério? É. E aí fui mais nessa empreitada e fiquei viajando 3 meses. Toda a Baixada Santista, porque é lá que o Lula tem uma passagem quando era jovem e morou essa época onde a Dona Lindu, que quem fez o papel foi a Glória Pires. Que mulher fantástica, a Glória Pires. É. Porque os artistas, por exemplo, o Antônio Fagundes, para fazer a cena, ele chegando no Pinguim, eu produzi também essa cena. O meu pai também estava lá presente. E muitas pessoas que a gente colocou pensavam que o Antônio Fagundes ia chegar e falar: olá, tudo bem, gente? Vamos fazer então essa cena aqui do Rei do Gado. Não, ele veio já inspirado no personagem. Sisudo, fazendeiro, aquele fazendeiro que só pensava em dinheiro. E a gente abriu a porta para ele entrar do Pinguim e ele entrou. Tô preparado, avisa lá que eu tô pronto. Com o livro ficou lendo. Todo mundo, nossa, como ele é mal educado. Mas não é, porque ele estava já entrado no personagem. E ele tinha que se concentrar, Se concentrar, também, né? Senão ele se perde todo até mundo, no silêncio! na Aquela loucura, né, a atuação. produção. A Glória Pires fazendo a cena de morte da Dona Lindu, porque, na realidade, era tanta pobreza que o caixão da mãe do Lula na morte era tão caixão, tão pobrezinho que ele caiu. E o corpo caiu para fora. E essa cena a gente foi fazer. Ela falou, não, eu quero fazer. De repente, chegou alguns figurantes. Ah, não, pô, faça uma foto com você. Ah, sim. Ela consegue atender e se preparar para a cena. Eu nunca vi isso. Eduardo, e toda essa participação sua com TVs e cinema te levaram também a uma preparação do que é o que você está atuando atualmente, que é Isso. crítico de cinema. A gente tem um Verdade. resumo aqui. Mais de 7 mil filmes assistidos, Sim. 204 apresentados com exclusividade na TV Tati, mais de 200 preparados para falar. E, na sua opinião, Elvis é o filme que vai levar o Oscar. Sim, vou falar sobre isso. Para finalizar, quando eu cheguei dessa aventura que foi dirigir esse filme, a parte de figuração, né? E eu entrevistei 10 mil pessoas, porque o filme tem 3 mil figurantes pobres, paupérrimos, e a gente já produzia. Por que eu entrevistei 10 mil? Porque a produção, que foi uma das maiores, de 16 milhões de reais na época, mas já queria que a gente pegasse aquele figurante preparado, com barba, com cabelo por fazer, né? Mediante cada cena. Porque era muito figurante, né? Muito figurante. Quando eu cheguei, a IPTV fez uma matéria comigo de 10 minutos. Foi ao ar no sábado. Porque era um interiorano trabalhando numa produção. E quando tem aqueles caracteres do filme, tá lá o meu nome, né? E através dela eu fiz vários outros filmes. Eu falo que Ribeirão Preto revela muitos talentos, né? Muitos. Ribeirão, região. Porque a gente tem grandes nomes aqui também envolvidos hoje no cinema nacional, André no cinema Riston. internacional. André Riston, se não me engano, tá fazendo terror. Fabuloso. Os filmes que ele já dirigiu, que ele Do Santos produziu, são Dumont. maravilhosos. A cena que ele fez, o filme que ele fez, o documentário do Santos Dumont, que agora tem do Ciavata. Eu sou amigo do Ciavata. Sabe o Ciavata? É o marido da Regina Casé. Aham. Ele é... A família dele é de Sertãozinho. Olha só. Eles passam... Olha os talentos que nós temos aqui. Eles passam férias em Sertãozinho, só que não falam pra ninguém. E a gente conversa pelos directs, né? E ele tá produzindo outros filmes, documentários. Mas isso mesmo. O que acontece? Mais uma vez vem o PNL. Se você crê que você é capaz e você quer começar um novo negócio, uma nova profissão, e você acha que você pode, tem know-how pra isso, eu falei, bom... Já tenho 7 mil filmes assistidos, falo bem, entendo bem, sei tudo. Você acredita que você coloca o filme pra mim? Eu não preciso escrever, não preciso detalhar, eu já lembro de tudo, todos os detalhes, se a cena é legal, pau. E no dia que eu me descobri crítico de cinema, eu fui lá no Grupo Tati de Comunicação falar com o Tanielson sobre um outro projeto
E ele falou assim, eu vi que você agora está assinando como Edward, porque a parte de cinema é Edward Leone, com E. Edward Leone. E vem cá, ó, tá Por começando que agora... essa mudança do nome? Então, foi para realmente dar um upgrade a mais nessa minha crítica de cinema. Porque não é simplesmente o Eduardo Leone, não. Ele tá atuando como crítico, tem um nome de profissão, né? Um nome artístico, é Eduardo Leone, é isso que eu assino. Porque durante a programação do Grupo Tati tem várias participações de 1 minuto, eu falando de uns 30 filmes. Só que toda terça eu estou ao vivo às 16 horas no programa Tá Com Tudo, com a Júlia Baldin. Sim. Mas eu tive início, fazia uma semana que eu tinha me descoberto, já estava me preparando para atuar somente nas minhas redes sociais. E ele falou assim, o Tanielson, que é o superintendente hoje do Grupo Tati, não, você vai estrear. E eu estreiei desde o primeiro dia do programa, já fez agora 8 meses, foram 204 filmes que já falei, e tá super legal. É muito assistido, porque ele vai ao ar todos os dias, o programa Tá Com Tudo, das 16 às 17h30. Porém, tem a reprise das 21 às 22h30. E os nossos gestores, que a gente tem falado aí, Ribeirão Shop, Unaerp, essas empresas que a gente trabalha, porque você assiste o Grupo Tati em vários canais, em várias multiplataformas, de repente eu começo a receber, eu faço proposta para Unaerp, Eduardo, ontem eu vi você falando sobre um filme, achei tão legal e fui assistir. Obrigado pela indicação. De repente... As pessoas querem isso. Eu falo porque, assim, eu sou muito disso, de pegar a indicação. Por exemplo, porque quando eu entro numa Netflix da vida ou qualquer outro streaming para escolher um filme, às vezes eu fico mais tempo escolhendo, demoro para escolher do que assistir. Sim. Aí eu começo a assistir, eu já durmo, porque eu demorei muito tempo para escolher. E às vezes quando eu vejo indicação, já vi sua, inclusive, eu olho e falo, nossa, assim, quando eu lembro que eu vi uma indicação, eu falo, nossa, eu já vou assistir isso aqui. Porque eu vi na internet que já o pessoal que assistiu indicou, é bom, Você é um daquele profissional. espectador que prefere um filme com sinopse, bastante spoiler ou sem nada? Eu prefiro spoiler. Eu também. Com sinopse, porque pra mim é mais prático, já resolvido, já Pelo sei que é amor bom, de Deus. ou se não é, se eu vou gostar Pensou ou se eu você não vou, assistindo entendeu? um filme? Por exemplo, eu não gosto de terror, mas eu trago. A última participação minha no Grupo Tati, bom lembrar, gente, para 2 milhões, vai para 2... Pode chegar para 2 milhões de pessoas se todos estiverem nesse alcance ligados. É muita responsabilidade. Então eu trouxe sobre 4 filmes que estão nos cinemas. 3 dos maiores filmes de produção no cinema são terror hoje. Nossa, Telefone Preto. Você pega O Gêmeo. Esses eu passo longe. Meu Deus do céu. Uma loucura, O Gêmeo. Ó, E o Brad Pitt fazendo Assassino? Você já viu? Tem nem bala. assisto, acho que Você eu não acredita tenho que Hollywood coragem. trouxe Brad Pitt, que tá no cinema, corre lá pra Imagina, assistir. cara de mocinho, Ele é um bonitinho, assassino trapalhão. das telonas. E ele é contratado pela Sandra Bullock. Onde se viu Hollywood fazer um filme desse? Agora, finalizando a questão do cinema, você me falou do filme que eu falei que eu acho que ganha o Oscar. Mas ó, antes de você responder, tá. o que eu queria que você me falasse? A gente teve também uma boa parada em produção aí durante a pandemia. E filmes, na verdade, que até já estavam prontos, porém, eles seguraram os lançamentos, né? Porque você não tinha cinema, você não tinha nada disso. Eu acho que... O que eu queria que você comentasse? Do pós-pandemia, nós vimos grandes estouros aí de bilheterias. Um deles é o Top Gun. Né? Sim. Que o Top Gun, na verdade, primeiro. ele foi um recorde de bilheteria e foi de maior, assim, sucesso e faturamento até na carreira do Tom Cruise. Sim. Então, assim, como é que você enxerga esse pós-pandemia para o cinema, né? Esses filmes que vieram e teve esse estouro de bilheteria. Muita gente, quando voltou Top Gun, essa nova versão... Eu não assisti ainda, viu? Tem que ir. Então, nem sei Muita se tá no gente fala cinema assim, ainda, ou se vou ter que esperar. Tá ainda. Não sei, acho que não, né? E o CI Ribeirão Shop ainda está. Ainda está? Ainda está. Não porque foi pra nenhum streaming ainda? É porque é uma bilheteria que foi muito alta, então ainda Eles continua. Então, preciso ir, O legal é que o que eles falam? O Tom Cruise é a volta do que não foi.
O Tom Cruise não passou, gente. Ele não foi, ele não passou. Não, Ele não é ele ator tá que em passou. alta ainda, e Ele é muito. um belo de um ator. Fenômeno. É um fenômeno que não foi e tá maior ainda. Então, é a volta do que não foi. Assista Top Gun. Que é aquilo? Agora, a indústria cinematográfica ainda sofre muito. Tanto é que estamos com 50% de desconto na maioria do cinema de segunda a quinta. As pessoas não voltaram Não. ainda. Mesmo que foi estouro de bilheteria, mas ainda não tá aquela coisa do 100%, Não, né? se você fizer comparação com 2019, é muito distante. É muito distante. Por exemplo, eu tava falando assim, eu acho que vai fechar o cinema. Até começo de junho, eu estava falando que ia fechar os cinemas. Até conversei com a Mari do Ribeirão Shopping, ela falou assim, não, Eduardo, está voltando. Conversei com algumas pessoas, porque eu fiquei tão preocupado, porque é uma coisa tão bacana, tão legal, porque é um preço pequeno e você pode viajar, você pode se ver lá em Paris, pode se ver em Roma, né? Lógico que a televisão também leva a isso, mas o cinema ele traz algo de um emocionante maior. O que eu fui assistir no cinema pós-pandemia, Eduardo e Mônica. Nossa, que maravilhoso. Que maravilhoso. E a Você gente já sabe de toda ver a o seu história. ídolo da sua adolescência, que era Renato Russo, Legião Urbana, e de repente a música que você ama, que você cantava na adolescência, ser transformada em filme. Eu me emocionei várias vezes. Eu não imaginava que eu teria uma filha de 20 anos e ela ouve as mesmas músicas que eu ouvia na minha Isso adolescência. é fabuloso. Isso Eu é tenho a fantástico. minha também. E vai continuar assim, né? Tantos oitentões. Eu fui no show do Caetano Veloso, no Espaço das Américas, que agora é Espaço Unimed. E lá você vê a presença do outro que tá fazendo 80 anos, do outro que tá fazendo 80 anos, do outro que tá fazendo 80 anos. E ele cantando pros amigos que estão fazendo 80 anos. Gilberto Gil. Todo mundo aí trabalhando com a voz perfeita. E serão eternos, né? Serão. A minha mãe foi no velório. Eu lembro que eu fui junto e fiquei na casa da minha tia em São Paulo, da Elis Regina, há 30 anos já. Nossa, acho que 35 anos, porque eu tinha uns 14, 15, tô com 49, e o tempo vai passando, né? E uma loucura. Mas cinema, eu sou apaixonado e sempre fui no cinema. Eduardo, mas sempre foi, sempre. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. A ponto de não tem mais filme para assistir, não vou mais. E depois que os filmes de São Paulo já estavam todos aqui, porque esses dias eu fui para São Paulo, tem filme lá que não vem para cá, tá? Nem todos, né? Hoje voltou. A não ser, os grandes sucessos vêm, mas São antes Paulo é muito grande, né? Mas estava quase todos E aqui. acabam entrando alguns filmes, por exemplo, muitos são até nacionais que Não entram chegam. lá e não chegam aqui. E tem alguns até internacionais também. Eu Que já não assisti chegam. filme em São Paulo que não tinha em Ribeirão. Então, mas 2018, 2019 já não tinha isso. Agora eu vi que tem, porque não compensa trazer tantos mais filmes aqui. Mas é um sucesso ainda. Agora, vamos falar de Sertãozinho? Que tem lá o Savenhago. Você acredita que os 4 filmes que estão nos cinemas aqui estão lá no Savenhago? Isso é demais. E sabia que o Savenhago, eles tinham uma parceria com uma grande rede de cinema? Eles acharam que não estava sendo bem atendido. Eles abriram a própria produtora, compraram os próprios equipamentos e Para manter o cinema. E o nome é próprio, esqueci o nome, Cine, não sei. Você entra lá no Savenhago, é deles. E tá lá os 4, então Sertãozinho tem os filmes que estão no cinema de Ribeirão Preto hoje. Pelo menos os maiores, não todos, né? Mas a indústria está voltando. Quero parabenizar a Amazon Prime. Tem muitos filmes cult, tô vendo bastante filme bem interessante que traz muita cultura na Amazon Prime. E a Netflix também é fantástica, né? A Netflix, apesar de tudo que falam, que agora caiu na bolsa, que é aquilo, ela é... Eu acho que a Netflix, ela peca um pouco nas produções próprias. Eu acho que ainda falta qualidade. Eu não sou uma crítica de cinema, mas como telespectadora, eu vejo muitas histórias, às vezes, que falta um embasamento melhor, sabe? Uma Faz mais produção comercialmente. melhor. É mais comercial mesmo, né? Você cria uma expectativa, ou que seja de um filme. Eu acho que em série, eles são muito bons. Série, sim, fenomenal. Mas filme, eu acho que ainda falta uma produção melhor. Agora... Não, assim, tem alguns legais, mas alguns, eles pecam. E o filme, o que acontece? Para os nossos milhares de telespectadores, para você, Ju, eu quero relembrar o que eu penso, o que eu vejo, o que eu gosto de filme. Ver a produção, a direção. O que você analisa, por exemplo? Eu analiso tudo.
Tudo. Mas você, por exemplo, te interfere pra você, óbvio, né? Quando você vê o nome de um diretor que você sabe que ele dirige bons filmes. Sim, Produtor, por exemplo. Depois, também. na consequência, os bons atores, por exemplo. Também. Mas o que eu vejo pode ser um filme que não tem grandes nomes, mas tem uma direção de fotografia. A fotografia é fascinante. Você poder ver uma bela de uma paisagem, não precisa ser uma paisagem em Nova York, uma paisagem no Rio de Janeiro. Pode ser uma paisagem simples aqui no interior, mas que seja bem filmada, bem fotografada. Isso atrai você, Transformar, né, aquele a ambiente. direção de arte, tudo isso, eu analiso tudo isso, eu acho tudo muito fantástico. E agora, o que que eu vejo nos filmes? Você pode ver, você pode trazer para sua vida o que você deve ou não fazer. Você pode viver o que você quer no filme e já tirar, nossa, isso que eu tinha vontade de fazer nesse filme eu assisti, não deu certo, nesse já deu. Então, você pode errar menos assistindo o filme e transpor isso para sua vida. Então, ser um exemplo de vida, os filmes. É porque alguns você até se identifica, né? Sim. Um dos filmes que eu assisti, tá vendo? Eu não posso falar muito da Netflix. Apesar de que eu não sei se foi produção da Netflix, O Estagiário. Nossa, que filmaço. Não é da Netflix, né? Porque Ó, eu vi ele em outro streaming mesmo se também. não é da Netflix, o que está acontecendo? A Netflix está comprando os direitos. A Amazon Mas Prime eu acho que também não é compra os produção da direitos. Netflix, porque eu vi ele em outro streaming também. E esse filme O Estagiário, eu acho que eu sou muito assim, Eduardo. Quando eu gosto de um filme, eu assisto muito, muito repetidamente, assim. E O Estagiário eu já assisti umas 5 vezes. Mas eu já tenho filmes, por exemplo, que são eternos na minha vida, que é O Diabo Veste Prada. Nossa. Já passou de 20. Delírios de Consumo de Black Room, já de 20. Eu acho, não sei se você assistiu esse, que são mais pegadas de moda, minha pegada que eu amo. Sex and the City, amo. que eu comecei pelos filmes e agora eu tô nas séries lá de antigas, de 10, 15 anos atrás, assistindo. E esse do Estagiário, é aquilo que você comentou, foi o que, na verdade, me fez o boom da minha virada, da minha chave pós-pandemia. Porque eu lembro até hoje, eu estava em casa, né? Ainda todo mundo home office, preso, né, dentro de casa, e estava melhorando a pandemia e tal, o pessoal voltando com os escritórios. E aí eu fui assistir o filme. Quando terminou o filme, eu falei, agora eu preciso me movimentar de novo. Eu me vi naquele filme. Sim. Sabe? A pegada da atriz, o jeito de trabalhar com a equipe, o entusiasmo, o empreendedorismo. No outro dia, eu já estava procurando um ponto para voltar com o escritório para a rua. Foi onde eu já reformulei minha marca. Ou seja, eu me senti naquele filme e eu vi, assim, da história que é contada dela no filme, que eu também posso viver aquela história de crescimento, aquela história de empreendedorismo na minha vida. E me Basta motivou querer, né? exatamente a fazer tudo que eu fiz. Já sair dessa zona de conforto de pandemia, no sentido de estar home office, de correr atrás, de reformular marca, escritório, equipe, ampliar, de ir com gás para cima. E eu assisto até hoje. Você é um exemplo disso. E eu sou uma pessoa que consigo, eu tenho essa intuição. Eu falei aqui extraoficial sobre a noiva de um grande empresário, líder político que hoje acontece, né? Que ela me ligou, a gente é bastante amigo, ela falou assim, Eduardo, tá acontecendo isso, você não tem ideia do nome que eu vou te falar. Eu peguei e falei assim, é fulano. Eu sinto no olhar, quando eu vi você, Jô, da primeira vez, o seu entusiasmo, tudo, porque eu já tinha visto no antigo jornal A Cidade, quando ainda não era do Grupo EPTV, tantas pessoas que trabalharam ali, que eu era amigo e já participava, e a gente tinha o que fazia também de uma forma diferente, não tão bem organizada em cadernos, mas tinha o social do jornal A Cidade, né? Lembra daquele, aí faleceu aquele jornalista também, que trabalhava no jornal A Cidade, o Tornatori, esqueci Nossa, ele me ajudou Nossa, que tanto. branco que me deu. Ele foi tão fantástico. Ele fazia alguns cadernos especiais para o ele Jornal era A Cidade. fantástico. Quando eu estava lá, ele já não era mais fixo. Ele fazia alguns cadernos especiais. Ele foi fantástico. Mas, por exemplo, eu tinha também a que cobria essa parte de todos os acontecimentos, eventos, e não tinha o seu gás, o seu brilho no olhar, não tinha isso. Né? Não vivia. O jornal era como se fosse seu, Ju. É Quando isso. eu assumi a Coluna Giro,
Eu falo que ainda bem que eu mudei e agarrei a oportunidade, porque na verdade eu cobria política no jornal, né? Então você imagina, aquela coisa de tensão de Câmara, Prefeitura, 12 horas de trabalho. Saía de uma sessão da Câmara numa terça, numa quinta-feira, fora as extras, né, que tinham. Às vezes eu ia para a Câmara Municipal meio-dia, 1 hora. Porque tinham as sessões, as audiências, né? De CCE, de comissões, uma série de coisas. E eu ficava direto para a sessão à noite. Então eu entrava na Câmara 1, 2 horas da tarde e eu saía da sessão 10 horas da noite, 10h30 era o meu limite. Porque eu tinha que Pauleira, chegar na né? redação e eu tinha que escrever. Não era, tipo, uma página só standard, eram 2, fora o Névio, né? Que eu tinha que escrever todas as notinhas de bastidores. Então, você imagina o que que não era. E saía de lá meia-noite e pouquinho. E, geralmente, às vezes, quando era 10 horas da manhã, tinha alguma outra reunião que eu tinha que cobrir. E eu Sim. estava lá. E eu levei todo esse gás para a Coluna Giro. Porque eu sempre fui apaixonada pelo jornalismo. E a coluna, eu lembro até hoje. Ah, a Matilde Leone foi uma. A Matilde Leone me ligou. Eu não acredito que você foi para uma coluna social. Com essa capacidade que você tem, com essa responsabilidade com o jornalismo, Tem um esse pouco de amor, preconceito, e né? você tá numa coluna social, você vai morrer aí. Aí eu falei assim para ela, Matilde, calma, que eu vou fazer o mesmo trabalho que eu sempre fiz nos outros cadernos na coluna Foi social. fantástico. E foi exatamente o que eu fiz. Informativa e Eu levei o criativa, com conteúdo realidade, com e no conteúdo. começo eu sofri Não é horrores, aparecer por sabia? aparecer. No começo eu escutava de grandes empresários, até grandes empresários não, na verdade era aquele público que era acostumado a entrar na coluna e ver quem tá fazendo aniversário, quem tá É, casando. Eu deixei o social, a gente conseguiu manter lá com as fotos, o social. Mas as notinhas era política, economia, coisas de mercado, de entrevistas bastidores, especiais ali que você fazia. entrevistas aos domingos. Então, assim, a gente reformulou. No começo, a gente recebeu uma enxurrada de críticas. Depois que passou um tempo, as pessoas chegavam na época pro João Garcia, né? Hoje não mais entre a gente, que foi um grande responsável também, que me agarrou na coluna, me apoiou e falou que ia dar certo. Hoje é o Sérgio, né? Trindade. Na EPTV, né? Porque hoje, no Cidade On, mudou tudo lá também. Era o Josué Suzuki, hoje também não está mais. Hoje tem. Ele veio de Campinas. Ai, meu Deus, esqueci. Olha eu, Mas os sabe que brancos pós-pandemia nos nomes. acho que todos os canais de TV tinham que ter um giro. Sabe, o giro que tinha no papel e que hoje ensaiaram, né, de voltar na online, né? Tem online, eles soltam algumas coisas, mas eles deixam mais para eventos. É, E assim, só pra gente finalizar, um ano e pouco depois, que eu fiquei quase 7 anos na Coluna Giro. olha, Aí os empresários chegavam no João Garcia ou no José Suzuki e falavam assim, ó, olha como que eu começo a ler o jornal. Eles pegavam, por exemplo, o jornal aqui, várias páginas, aqui é a capa. Eles faziam assim, ó. Eles viravam coluna, porque a coluna era sempre a última sim. do caderno. E eles mostravam que eu começo a ler o jornal pela Coluna Giro, porque na coluna eu já fico inteirado de um resuminho do que está acontecendo no mercado, na cidade em geral. Depois eu vou para os outros cadernos. Então, ou seja, a gente conseguiu fazer um posicionamento no mercado de credibilidade mesmo, né? A coluna social, ela pode sim ter notícias ali de responsabilidade que a gente está informando de bastidores e que são de procedência e que mexe, como uma Sim. vez nós demos uma notícia de um investidor de Ribeirão Preto que comprou uma laje inteira de um prédio, não lembro na época quanto que era de valor de investimento. No outro dia, as construtoras de Ribeirão, as imobiliárias estavam todas assim, mas o que é isso? E tal, e ninguém sabia dessas coisas de mercado. E a gente E é o que conseguia. acontece até hoje, né? Um prédio vai fazer um hotel, cada andar é de um empresário. E aí, assim, a gente movimentava a economia da cidade. Sim, foi Porque de fantástico. acordo com notas que a gente publicava até de política, eu lembro que às vezes até acontecia de ficar meio um climinha dentro do jornal. Acontece, né? Mas, por exemplo, uma mesa diretora da Câmara,
que eles iam oficializar no outro dia quem seria o novo presidente e tal. Eu dei um dia antes na coluna que tinha sido acordado na época do governo da Silvéria, na sala dela, lá no gabinete, com os vereadores. E eu dei a mesa da Câmara inteira no dia que ia ser feita a eleição e já estava pronta. É furo, né? E foi. E, ou seja, não foi no caderno de política, foi na coluna Giro. Então, ou seja, a gente conseguiu trazer essa credibilidade e manter um posicionamento no mercado mesmo, né? E foi justamente isso que eu fiz meu nome, né, Eduardo? Óbvio, a gente vem construindo, tanto época de Jornal Tribuna, as assessorias, mas quando eu me vi na coluna Giro com essa liberdade que eles me davam de confiar nas minhas fontes, no que eu apurava, quantas vezes, às vezes, eu chegava com uma notícia e eles me chamavam, Juliana, procede, é quente isso aqui, hein? Vai dar BO. Falei, é fonte segura, pode publicar. Ô, Ju, eu só leio se tá no Juliana Rangel News, no grupo Tati, no grupo EP, EPTV, não leio. Ai, lá notícia, mas não clico mesmo. Ai, não sei se é fake news. Não me perco esse tempo. Eu me informo no G1, no Tati, na Juliana Rangel News, é isso. Não vou em outro, porque a gente não sabe o que está acontecendo. E hoje, com essa facilidade de acesso à informação e tecnologia, né? A gente tem que saber realmente mesmo. Qualquer um tem um celular, a procedência. Qualquer um faz. Agora, antes de eu voltar a falar do então, filme tem que voltar a falar de você, né? Não, que a gente veio em mim aqui. Eu quero mandar um beijo pra minha parceira, que há 12 anos é minha esposa, a Nilian Pereira. Calma que nós vamos chegar nela. Porque a Nilian, por exemplo, hoje eu tenho 2 redes sociais, que é a minha particular, que é Grupo Acontece Eduardo Leone, e tem um Grupo Acontece profissional, que quem cuida é ela. Você vê, ontem nós soltamos a capa da Smar. Gente, lembra da Smar? Smar, uma empresa de Sertãozinho de 1.000 funcionários, maior tecnologia do mundo, que fabrica para a Embraer, que tem alguns donos, ex-donos ainda, que estão respondendo na justiça, que foram presos. O que acontece com a nova Smar? E você está trazendo isso, os olha funcionários da nova Smar, que ficaram sem patrão, ficaram sem ele nem beira, o juiz, a promotoria concedeu o direito deles serem os donos. Olha só. Hoje tem um presidente, uma diretoria, e os 500 funcionários que estão lá são donos. Tudo em dia, tudo registrado, tudo recolhido, impostos pagos. Geram quase que 2 milhões de faturamento por dia. E são pela terceira vez a nossa capa, porque eles são um dos maiores patrocínios da FenaSuco que está acontecendo agora, né, nesse momento. Então a Nova Smar é a capa dessa quinzena, a primeira quinzena de agosto da nossa revista. E quem faz tudo isso, quem eleva, quem coloca para as multidões, né, é a Nilian Pereira, ela que mexe com essa parte toda. Eu falo muito isso, a gente não faz nada sozinho. Não. A gente precisa ter braços, equipe e pessoas que somam com você ao longo da trajetória da sua vida. Isso seja família, pais, parentes, amigos. Depois, óbvio, vem companheiro que vocês têm que andar ali lado a lado. E você tem que ter uma pessoa que vai somar com você. Sim. Porque senão, se não somar, não andar junto ali, não acontece, não adianta. Então, é necessário. Só que ela não tá me aguentando mais. Olha, eu ia falar isso agora, viu, Nilian? Eu imagino. Ó, ela é muito calma, você tá pedindo pra eles acelerar? Aí ela que coordena as agências, porque tem a agência RGB, que cuida todo do nosso portal. Tem a Bits Comunicação, que faz todas as nossas produções. Tem a Fusion, que cuida de todos os nossos eventos. Ela gere tudo isso. E ainda gere o Eduardo em casa. Esse dia ela falou assim, eu acho que eu vou mandar meu currículo. Amor, você não quer mais trabalhar comigo? Agora eu vou abrir a caixa preta do Eduardo aqui, tá, Nilian? Eu vou pôr na roda aqui uma coisa que você me contou um dia num evento. Ai, Jesus. Ela disse que ela estava em casa, você em casa, e você lá só no celular, respondendo, conversando com o cliente, 9 horas da noite. Aí ela falou assim, tá bom, encontrei um novo meio de me comunicar com o Eduardo. Mensagem. Verdade. Mandando WhatsApp pro Eduardo dentro de casa para poder conversar com ele. Tem um tempinho aí? Podemos conversar. Quando tá muito no pega, né? Você desacelerou ainda não? Não, eu tô num processo de aperfeiçoamento do meu interior que já faz 15 anos. Depois que eu conheci a Nília, que ela é uma pessoa assim,
mais do que meu pai, mais paciente do que meu pai. Meu pai nunca me bateu. Meu pai sempre deixou fazer o que eu quis. Tudo que eu levava pro meu pai, ele falava assim, então faz. Eu achei interessante. Gente, com 18 anos eu era gerente comercial de uma agência de modelo. De atores e modelo, né? E tinha a empresa do meu pai para cuidar. E ele falou assim, mas vem fazer um pouquinho. Eu fazia administração. Com 19 anos eu fazia administração na UNAERP. Mas a Nilian, e quando a gente namorava, eu era muito louco. Vamos falar que faz 11 anos isso. Então foi indo. Porque a gente tem que, antes de responder, pensar. Antes de fazer... A gente faz tudo acelerado, né? então, aí toma as decisões erradas muitas então vezes. eu procurei... Ofende, às vezes, alguém naquela euforia de nervosa. Imagina, todo mundo passa você por imagina vários empresário falar assim processos. pra mim, olha, eu estou terminando meu relacionamento comercial com você aqui, não passe na mesma calçada que a minha. Eu era assim há 15 anos, porque eu achava que o empresário tinha que responder. Até que não seja não, não é porque é sim você tem que responder. Se for um não, eu não quero essa proposta, muito obrigado. E o empresário que não me respondia, eu ficava cobrando, eu ficava nervoso. Hoje não, hoje eu entendo, né? Que a gente, se tem se 3 vezes você perguntou, não te deu a resposta, Você já sabe que a resposta é não. que é não. Mas antigamente E leva numa boa. Não tinha esse feeling. Às vezes ali não é o momento e daqui a pouco vai ser o momento. Eu não tinha esse feeling. Hoje eu tô tenho mais paciência. Então a Nília me ajudou muito a construir isto. A ser um pouco bem menos ansioso. Não levar pro lado pessoal. Eu cresci muito lendo Augusto Cury. Aliás, eu tive encontro com ele. Não sabia que Augusto Cury era ateu, né? Então, o Augusto Cury o vendedor de sonhos tem um papel muito importante na minha vida, assim como o alquimista de Paulo Coelho, né? Você procurar e saber que de repente está do seu lado que você procurava. E é legal porque essa evolução ela tem que ser sempre constante na nossa vida, né, Sempre, Eduardo? porque o ser humano ele tem esse defeito. A gente tem que aprender Ele sempre, é totalmente evoluir nós somos sempre, imperfeitos. totalmente. E se a gente não se policiar, se a gente não Ixi, tentar se melhorar todos os dias, a gente cai. Eu falo que eu já no evolui abismo. tanto, só que eu acho que eu não evolui nem 1%. Ainda que eu tenho que evoluir, mesmo tendo evoluído muito. Não, você é uma pessoa que ouve, você é uma pessoa que dá atenção. Eu acho isso fascinante, porque a gente tá cheio de pessoas que estão em cargos super importantes, mas que não valorizam a questão humanitária, o ser humano. Eu acho importante. Agora, vou falar o filme que eu trago na minha vida. Volta pro cinema, porque olha Qual a que é o volta que a filme? gente deu, né? Vou falar do filme. Pra gente finalizar. A Cor Púrpura, com Whoopi Goldberg. Que filme Eu não é assisti de esse 1986. Vou assistir. E ela não faz um papel de cômico, de humor. Ela não é cômica. Ela faz um papel de uma mulher que foi estuprada pelo pai por 500 vezes. Desde os 11 anos de idade. Já não sei se eu consigo mais assistir. Mas o filme não mostra. Não, mas eu tenho... Eu falo que assim, na verdade é uma coisa que eu levei pra vida. Tudo que é muito forte em cenas, às vezes, que é coisas que acontecem na realidade, terror, eu não assisto, Eduardo. É um filme não faz parte lindo. da minha vida, você acredita? Lindíssimo, ele se Eu passa... gosto de coisas leves. E eu vou te falar sobre isso. Ele passa na década de 50 nos Estados Unidos, mas o filme é de 1986. E ela foi estuprada, violentada pelo pai, porque a mãe sumiu. Quando a mãe teve elas, são 2 irmãs. Uma de 11 e uma de 10. A mãe foi embora. Então, quando as crianças começaram a ter 10, 11 anos, o pai começou a abusar delas. E ela teve 3 filhos que ela não viu, porque ela nem sabia que ela estava tendo filho, porque nascia o bebezinho e o pai dava embora. Um monstro. Nossa. E quando ela se casou, que ela pensou que era estar livre, ela se casou com um monstro 2 vezes pior. Aí ela tinha violência física, ela apanhava. E ela foi ter a paz da vida dela aos 65 anos, que ela conseguiu se desvencilhar desse marido, conseguiu se desvencilhar dessa violência toda e foi ser feliz ainda. Isso é resiliência. Isso porque ela não tinha para quem recorrer, para quem salvar ela. Isso é sofrer e ser feliz ainda. É uma loucura. A Cor Púrpura, assista. Agora, o filme que me tocou, que é um filme de 2022, que eu fui me aprofundar
e que na minha visão, e que eu quero estar lá para assistir o Oscar de 2023, em março de 2023, é o filme que tem o Austin Butler, que é o ator de iCarly, um ator jovem que faz o papel de Elvis. É um filme dirigido por Baz Luhrmann, que é fantástico, é um produtor que pega só grandes produções. E é um filme de 2h30, se você não foi assistir ainda, assista a Elvis, porque... Por que é um filme tão bem sonorizado? É fabuloso. Fabuloso. Por que Eu que nunca fui fã do Elvis. Eu curto, ouço e tal, mas eu saí de lá apaixonada não pela tem silêncio. história dele. Mesmo o que tá acontecendo nas histórias, tem a música. A ligação dele com o blues e o jazz, com o B.B. King. Com o negro. O B.B. King. Isso. Ele tinha... Eu falei, gente, eu amo o B.B. King. Eu não sabia da ligação dele com o B.B. King. É uma homenagem aos negros, como o maravilhoso. negro é o artista e, na verdade, ele foi um revolucionário. Né? Porque essa questão do gingado, né, antigamente, era só visto e muito mal. Que era parte só que negros, cantores negros que faziam e não era bem visto pela sociedade. Ele convivia com os negros. Era um preconceito absurdo, né? Ou seja, ele quebrou regras, ele quebrou esses preconceitos de sociedade e tudo mais. Agora, o mais interessante é que o ator que terminou a produção no finalzinho, no comecinho de 2022, em março estava pronto o filme já para explodir. Ele, uma semana depois de terminar as gravações, ele foi internado, ficou 30 dias internado direto, porque ele teve um abalo sísmico, porque ele se tornou Elvis. Ele falou assim, não, eu não sou Elvis. Ele ficou 3 anos se preparando. A voz, os estilos, jeitos, a canção, é tudo ele que faz. E ele acabou levando isso para a vida dele. Ele virou Elvis, né? E hoje ele está recluso novamente. E ele está se preparando para filmar Duna. Já está recluso. Porque ele é um ator dessa forma. Ele se descobriu um ator que ele quer se transformar no personagem. E vai viver, e vai chorar, e vai sofrer novamente tudo isso. Então é fantástico, quero ter essa oportunidade. Né? Não tive a oportunidade, porque Lula, o Filho do Brasil, ele foi indicado, assim como o filme... Nossa, nós temos alguns filmes brasileiros, é que não tá mais tempo, né? De falar de tudo. Vamos fazer um parte 2. Nossa, gente, cinema é fantástico, é fabuloso, e quem nunca me assistiu... Assiste lá toda terça-feira no Grupo Tati, mas de vez em quando tá passando durante toda a programação, né? Hoje eu sou crítico de cinema do Grupo Tati, exclusivo do Grupo Tati. Trago também para as nossas revistas. Entra lá, Grupo Acontece, ou no portal... A gente tá colocando o Insta aí, né, Vitor? Também, do Grupo Eduardo. Acontece, né, Eduardo Leone. E também www.grupoacontece.com.br. Ali você tem também todas as revistas. Em cada edição eu trago um filme também, a minha crítica. E quero agradecer. Pensou que legal você? Quero agradecer ao Savenhago, que está completando 46 anos. E através do meu portal, você compra no Savenhago. Você clica lá, é um e-commerce do Savenhago. Olha que dádiva você ter isso, né? De uma rede que emprega aí quase 20 mil pessoas. Então eu quero agradecer tudo isso e essa oportunidade. E dizer que você é uma desbravadora, é um sucesso. E comercialmente, quem não tá com você tá perdendo muito. Eduardo, obrigada pela sua participação. Ó, essa caneca é um presente para você. Ah, que chique, maravilhosa. É da Caneca Itaús RP, que é a nossa parceira aqui de todos os podcasts. Muito legal, muito legal. Para você levar de recordação para sua casa, da sua participação aqui com a gente. Para tomar um café, sou cafezeiro também, que nem você. Amo café. Parabéns, Ju, muito legal. Obrigada, viu? E obrigado a vocês que nos acompanham. E tem evento, acontecendo, vai acontecer em breve, a gente fala as datas. A gente divulga tudo, ó. JulianaRangel.news tá tudo lá também. Parabéns, sucesso. Obrigada. Pessoal, ficando por aqui, até a próxima, hein? Tchau.